O que é o reducionismo, né? Quer dizer, é que cada enunciado sintético, né, no caso, tomado isoladamente dos outros, naquele contexto, eu tomo esse enunciado isoladamente, eu posso, esse enunciado isoladamente, confrontá-lo com a experiência. Eu posso confirmar, posso testar pela experiência cada enunciado tomado isoladamente. Eu pego cada enunciado e testo. Cada enunciado pode ser isoladamente testado. Segundo Quine, né, os enunciados, né, não podem ser testados um a um, tomados isoladamente. Né? Essa é uma tese já conhecida como tese de Drouin, Pierre Drouin, um cientista filósofo da virada do século XIX para o século XX. Né? Em que ele falava que quando nós testamos, nós submetemos o nosso conhecimento, né, ao tribunal da experiência, a crítica pela experiência, o controle experimental, não é uma proposição isoladamente que é testada, é um conjunto de proposições, é um bloco, é um corpo organizado de proposições que é submetido à experiência. Não cada proposição isoladamente. Né? Então, a teoria como um todo, né, ou pelo menos com uma certa massa crítica, né, como vai dizer o Quine depois, né, é que é submetida à experiência. Não cada proposição separadamente. Né? Não consigo pegar uma proposição que fala sobre algo inobservável e testá-la separadamente. Tem que construir uma teoria em torno dela, para daí começar a tirar consequências empíricas e testar esse conjunto de proposições. Né? Tem muitas coisas ligadas aos experimentos também, onde há teorias envolvidas, pressupostas. Então, você não testa cada enunciado isoladamente, mas um conjunto de enunciados, né? Um corpo de enunciados. Né? Essa é chamada tese do holismo. Né? Com H, holismo. Essa questão metodológica de testar, você não pode testar isoladamente, e Quine vai estender isso para a semântica também. Né? Que o significado do termo depende do contexto, não depende, né? Não pode determinar o significado de um termo fora do seu contexto. Então, essa ideia do contexto, né, da totalidade em que o termo está presente, mudando o contexto, o significado pode ser alterado. Né? Na verdade, você vai do todo para a parte, não da parte para o todo. Né? Então, diz Quine, né, nossos enunciados sobre o mundo exterior, né, enfrentam o tribunal da experiência sensível, não individualmente, mas como um corpo organizado. Você não testa cada enunciado isoladamente. Né? Você testa conjuntos de enunciados. Né? E se houver um erro, você não sabe identificar qual é o enunciado que é o responsável pelo erro. Não tem como identificar esse erro. Né? Se eu uso 10 enunciados e deles eu extraio uma predição e a predição está incorreta, o que eu sei é que pelo menos um deles está errado. Mas eu não sei identificar o enunciado que está errado. Né? O que o holismo traz é isso, a impossibilidade de você identificar o erro. Se eu usou 10 enunciados e chegou a um erro, pelo menos um deles está errado, mas eu não sei identificar qual deles. Né? Teria que utilizar de outros procedimentos, etc. Né? Então, a teoria, o nosso conhecimento empírico, as proposições que nós admitimos sobre o mundo, não são testadas, né, isoladamente, né, uma a uma, né, sem os seus companheiros, como diz o Quine. É um grupo de proposições, e é nesse grupo, né, que formam essa massa crítica mínima para você poder submetê-las à experiência. O dogma do reducionismo é, como você tem aqui, esse critério de significado é dado para proposições isoladas, cada enunciado. Todo enunciado tomado isoladamente, né, ou é sintético, ou é analítico, né, pode ser testado isoladamente, né, confirmável. Né, esse é um dogma. Né? Isso não acontece, não é assim que as coisas acontecem. Né? Nós temos que, se nós pensamos numa averiguação experimental, num controle experimental, né, essa é a maneira incorreta de compreender, né, de avaliar, né, de que modo as evidências empíricas importam, e na verdade importam, né, para aquilo que afirmamos sobre o mundo. Importam tanto que ele é o empirista. Né? Mas não é desse modo. Não é pegando cada enunciado isoladamente e vendo como ele se relaciona com a experiência. É em bloco. Né? É uma totalidade que está envolvida. Há duas passagens que eu gostaria de citar, que está nesse texto importante de Quine. Ele vai dizer o seguinte, né? Feita a crítica, agora é a parte propriamente construtiva, né? Feita a crítica à distinção analítico-sintético, feita a crítica ao reducionismo, são os dois dogmas. Como fica esse empirismo? Ele é um empirista.
Como fica o empirismo sem esses dois dogmas? Vai dizer o seguinte: a totalidade daquilo a que chamamos de nossos conhecimentos ou crenças, das mais casuais questões de geografia e história, às mais profundas leis da física atômica, ou mesmo da matemática pura e da lógica, é uma construção humana e está em contato com a experiência apenas em suas extremidades. Ou, mudando a figura, a ciência total é como um campo de força cujas condições de contorno são constituídas pela experiência. Um conflito com a experiência na periferia ocasiona reajustamentos no interior do campo. Os valores de verdade devem ser redistribuídos em alguns de nossos enunciados. Então, a imagem que ele vai utilizar, esse campo de força que ele diz, aqui está o conjunto de nossas crenças ou de nossos conhecimentos, que estão sendo submetidos constantemente, como um todo, a esse tribunal da experiência. Então, estão sendo testados. Aqui estão chamados enunciados de observação, mais direta, mais próximos da observação imediata. Quer dizer, existe aqui uma mesa, nesse momento, uma mesa aqui na minha frente, estou voltado. Então, é um enunciado muito próximo da observação, em que qualquer um, na mesma condição em que eu estou, daria assentimento a esse enunciado, ou não, ou rejeitaria, se for enunciado falso. Então, com as mesmas estimulações sensoriais, ou semelhantes, dariam um assentimento ou não, os falantes de uma certa língua. Então, aqui nós temos enunciados de observação, mais próximos da observação imediata aqui, certo? E sobre os quais existe um amplo acordo em aceitá-los ou não, ou rejeitá-los. E conforme nós vamos avançando aqui, nós temos enunciados que vão se afastando da experiência, com um grau, que ele vai dizer, de teoricidade cada vez maior. Até chegarmos aqui no interior, temos proposições da lógica, proposições da matemática, da metafísica, que estão muito distantes da experiência. Mas esse conjunto como um todo está sendo avaliado, está sendo submetido à experiência. Então, não existe, para Quine, essa distinção entre o enunciado analítico e o sintético, no sentido de que um depende da experiência e o outro não. Todos, de alguma forma, em conjunto, desse holismo, todos em conjunto, aqui é a tese de Pierre-Joël Quine, todos em conjunto estão submetidos ao tribunal da experiência. Todos eles podem ser modificados? Sim. É o falibilismo, diz Quine. Qualquer enunciado é passível de revisão no interior desse sistema. Alguns podem ser atingidos, eu posso tentar modificar aqui mais na periferia, ou nas ocasiões em que há uma grande mudança na ciência, uma mudança mais profunda na ciência, atingir até mesmo as proposições mais centrais do meu sistema. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, são passíveis de revisão. É um falibilismo completo. Qualquer enunciado, inclusive da lógica, ele vai falar de uma lógica quântica, por exemplo, que poderia ter outros pressupostos e que fosse conveniente na construção da ciência. Até a lógica, até a matemática intuicionista, até essas proposições poderiam sofrer modificações quando participam como um todo, num grupo, da construção do conhecimento científico. Então, essa é a imagem de proposições mais ou menos distantes da experiência e que podem ser atingidas. E se você atinge aqui, isso repercute para cá. Existe o que eles chamam de interanimação, uma interanimação entre essas sentenças. Elas estão interligadas entre si. Reajustes aqui repercutem em outras regiões e etc. Então, essa ideia, não é a ideia do edifício do conhecimento. A ideia de isso aqui está submetido, sobre todos os lados, essas estimulações sensoriais que recebemos, e vamos tentando ajustar nossas crenças à experiência que vamos recebendo. Então, nós temos uma herança, do que nós aprendemos, as teorias que nós herdamos, e elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, tentando ajustá-las da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, vai entrar o pragmatismo aqui, da melhor maneira possível, a essas estimulações sensoriais que constantemente recebemos. E vamos ter, então, que ir modificando aos poucos o nosso sistema.
Então, essa é a imagem de Quine, né, que ele está aqui propondo, né, em 2 dogmas do empirismo. E diz o seguinte, continuando um pouco mais adiante, né? Se essa visão é correta, é enganoso falar em conteúdo empírico de um enunciado individual, especialmente se trata de um enunciado completamente distante da periferia experimental do campo, né? Além disso, passa a ser um desatino buscar uma fronteira entre enunciados sintéticos que se baseiam contingentemente na experiência e enunciados analíticos, né, válidos aconteça o que acontecer. Ele diz, qualquer enunciado pode ser considerado verdadeiro, aconteça o que acontecer, se realizarmos ajustamentos suficientemente drásticos em outra parte do sistema. Ou seja, qualquer enunciado pode ser mantido, se eu fizer ajustes no restante do sistema, de tal modo que, né, o sistema como um todo se mostre adequado à experiência. Se eu quiser proteger o enunciado, eu posso. Desde que eu faça ajustes no restante do meu sistema. Claro que se esse custo for muito alto, não vale a pena fazer, né? Então, ele diz que qualquer enunciado pode ser modificado, é o falibilismo, e qualquer enunciado pode ser mantido. Não tudo ao mesmo tempo, claro, né? Então, eu posso manter qualquer enunciado. Se eu quiser manter o enunciado, eu posso. Desde que eu faça reajuste no restante do meu sistema, e o sistema se mantenha com poder preditivo, com simplicidade, né, com características desejáveis do sistema. Uma coisa é poder, outra é ser conveniente metodologicamente, né, essa mudança. E diz o seguinte, mesmo o enunciado próximo à periferia, mais diretamente ligado à minha observação, pode ser considerado verdadeiro frente a uma experiência recalcitrante, alegando-se alucinação, ou reajustando certos enunciados do tipo chamado de leis lógicas. E, inversamente, comprovando o que foi dito, nenhum enunciado é imune à revisão. Essa é a tese do falibilismo. Nenhum enunciado é imune à revisão. Qualquer enunciado pode ser modificado, inclusive da lógica, inclusive da matemática. Nisso, então, né, ele atinge todos os enunciados. Aquilo que para Carnap parecia protegido, não tem conteúdo empírico, é analítico, é a priori, é necessário, né? Aqui não. Todo e qualquer enunciado, né, ele participa da construção da ciência. A lógica e a matemática participam da construção da ciência, né? E, desse modo, também estão sujeitas a alterações. Claro que não são alterações constantes, fica mudando a lógica a toda hora, mas, em algumas situações importantes, essa lógica pode vir a ser modificada. O Quine oscila um pouco nesse ponto, tá? Em alguns momentos ele acha que a lógica clássica ela não sofreria mudanças, né? Mas aqui nesse texto ele é radical, ele diz que qualquer proposição poderia ser passível de revisão. Mesmo a revisão da lei da lógica, agora vai dar o exemplo, do terceiro excluído, foi proposta como meio de simplificar a mecânica quântica. E qual, em princípio, a diferença entre essa alteração e a alteração, né, pela qual Ptolomeu deu lugar a Kepler, Newton a Einstein ou Aristóteles a Darwin. Então, ele está aproximando essas distinções, essas mudanças que houve, né, do ponto de vista empírico, de uma teoria empírica por outra, com mudanças também do ponto de vista de lógica, de uma lógica por outra. Não são diferentes, a questão é de grau, né? Algumas são mais internas ao meu sistema, estão menos sujeitas a um confronto direto com a experiência. Outras estão mais próximas da periferia, né, mais diretamente ligadas à experiência. E algumas estão mais distantes. Então, o modo como elas devem se ajustar e devem se interligar para dar conta da experiência é diferente, né? Algumas mais próximas, outras mais distantes. Mas não é uma diferença de natureza, é uma diferença de grau, né? O que vai diferenciar é o grau com que elas estão mais próximas ou mais distantes da experiência. E todas elas, de uma forma ou de outra, sujeitas à mudança. Está claro? Dentro do rodízio? Se a matemática e a lógica são fundamentais na construção da ciência, elas também vão ser julgadas com base nessa visão empirista, de que tudo, né, inclusive a lógica e a matemática que está aí no meio, né, vai ser julgada a partir da experiência, né? A experiência vai ter um papel fundamental, né, nesse julgamento. E, além dessa adequação à experiência, o que eu espero do meu sistema? As virtudes pragmáticas, né? Tem que ser um sistema que faça predições, que resolva problemas, que seja abrangente, que tenha precisão, que seja fecundo, né?
as chamadas virtudes pragmáticas, que nós vamos esperar que esse sistema apresente. Né? Ele vai dizer também, fala do princípio da mutilação mínima. Né? É um certo conservadorismo que nós, em geral, temos, e não tentar abandonar teses centrais do sistema diante da primeira dificuldade. Você tenta fazer ajustes, né, mais na periferia, mas se depois as coisas vão complicando muito, você pode chegar a modificar proposições mais internas. Né? Mas, em geral, há uma tendência a manter, tanto quanto possível, né, mais ou menos sem muitas modificações constantes, né, as proposições mais centrais do sistema. Mas até elas podem, numa grande revolução, né, sofrer mudanças. Tanto das ditas ciências empíricas, né, como das ditas ciências, né, da lógica e da matemática. Tá? Isso explica, né, segundo Quine, esse caráter aparentemente analítico da lógica e da matemática. Né? Elas desempenham um papel tão central no meu sistema, tão distantes da experiência, mas que de alguma forma estão ligadas à experiência, né? E nós entendemos que elas acabam não tendo uma relação com a experiência, sejam verdades a priori. Mas não são. Né? Não são. Elas, ainda que indiretamente, participam dessa avaliação geral com base na experiência. Né? São submetidas, mas aí em bloco. Né? O holismo é importante por isso. Não é cada proposição isoladamente. Não tem que pegar uma proposição isolada da lógica e submeter à experiência. Não tem como. Né? Nem uma proposição empírica também dá para fazer isso. Mas, em seu conjunto, todas elas participam de um sistema que, como um todo, é submetido à experiência, e qualquer parte desse sistema pode ser mantida, se eu fizer ajustes no restante, e qualquer parte pode ser modificada, dado o falibilismo. Né? Qualquer uma pode ser modificada e qualquer uma pode ser mantida. O que vai me fazer manter ou não, né, essas proposições? O pragmatismo. O que é melhor mexer? Né? Que caminho devemos seguir? Qual é a melhor alternativa para que esse meu sistema mantenha essas virtudes pragmáticas? Né? Então, essa combinação de empirismo e pragmatismo. Né? O empirismo, no sentido de ter, né, de garantir essa adequação empírica, né, no confronto com a experiência de tudo, até da matemática e da lógica. Né? De certo modo, resolve aquele problema, né, que o empirismo sempre tem de como caracterizar as proposições da matemática e da lógica como diferenciadas. Né? Não, de certo modo, é apenas uma questão de grau, né, em que uma está mais próxima ou mais distante da experiência. Exatamente porque não há esse corte analítico-sintético. Né? Se houvesse o corte analítico-sintético, a distinção clara, né, só as sintéticas estariam submetidas à experiência. As analíticas não. Um outro ponto importante dentro dessa visão sistemática, né, de Quine, né, a gente poderia chamar de fisicalismo. Né? Quer dizer, o Quine diz que nenhuma modificação ocorre no mundo sem que ocorra alguma redistribuição dos estados microfísicos. Né? Então, as entidades de que esse meu mundo, né, está povoado, né, são entidades, né, físicas, né, esse mundo microfísico, as entidades, né, da física, e também, segundo Quine, isso é importante, entidades abstratas da matemática, porque elas são fundamentais na construção das teorias científicas. Os números, figuras, conjuntos e etc. Né? Os exemplos que ele dá, números e conjuntos, são indispensáveis à construção da ciência. Então, a ontologia, né, segundo Quine, né, que o sistema apresenta, se compõe de objetos físicos, né, e entidades abstratas da matemática. Né? Então, o fisicalismo, na questão dos objetos físicos, né, que compõe. Por exemplo, quando ele estabelece o empirismo, como ele vê, né, os enunciados de observação, o que são? Está ligado ao comportamento do sujeito diante de certas estimulações sensoriais que ele recebe. Né? Ele recebe certas estimulações sensoriais, essa sua superfície, né, sensorial dos seus órgãos dos sentidos, recebe essas estimulações, irritações, né? E diante delas, ele dá assentimento a uma proposição ou nega a proposição, né? Rejeita a proposição nesse sentido, recusa a proposição. Né? Então, nesse sentido, ele está tentando mostrar que isso está ligado ao comportamento. Né? Estimulações sensoriais que nos chegam e, diante delas, damos assentimento, não damos assentimento. Né? Os enunciados aceitos são aqueles
que damos assentimento, em geral, todos os falantes, ou quase todos eles, né, diante de certas estimulações sensoriais, né, certos padrões. Tem uma outra passagem que eu vou dar aqui sobre essa questão do pragmatismo, né? Diz o seguinte: como empirista, também no texto Dois Dogmas do Empirismo, né? Como empirista, continua a pensar no esquema conceitual da ciência como uma ferramenta, em última instância, para prever a futura experiência à luz da experiência passada. A questão da previsão é fundamental aqui, né? Os objetos físicos são introduzidos conceitualmente na situação como intermediários convenientes. Não pela definição em termos da experiência, mas simplesmente como supostos irredutíveis, né? Ele vai falar de posites, a expressão que ele vai dar, né? Postulados, estou postulando certas entidades, né, físicas, por exemplo, né? Como supostos irredutíveis, comparáveis epistemologicamente, ele diz, aos deuses de Homero. Por minha parte, entretanto, como físico leigo que sou, acredito nos objetos físicos e não nos deuses de Homero, do modo como eles participam na construção da minha teoria, né, para fazer previsões, por exemplo, né? E considero um erro científico acreditar diversamente. Mas na questão do embasamento epistemológico, os objetos físicos e os deuses de Homero diferem apenas em grau e não em espécie. Alguns são mais convenientes para fazer previsões e outros são menos convenientes. Ambos os tipos de entidade integram nossa concepção apenas como supostos culturais. O mito dos objetos físicos é epistemicamente superior à maior parte dos outros mitos, porque provou ser mais eficiente que os demais como ferramenta, como expediente, para introduzir uma estrutura manipulável no fluxo da experiência. Ele diz, essa postulação não para nos objetos físicos macroscópicos. Objetos a nível atômico são supostos para fazer as leis dos objetos macroscópicos. Um atomismo, por exemplo. Em última instância, as leis da experiência, em última instância, as leis da experiência mais simples e manipuláveis. Eles trazem essas leis, né? E não devemos esperar ou exigir definição completa de entidades atômicas ou subatômicas em termos de entidades macroscópicas, sem uma definição das coisas, né? Nem uma definição das coisas macroscópicas em termos de dados sensíveis. Ele diz, a ciência é uma continuação do senso comum. E ela continua a utilizar o recurso do senso comum de expandir a ontologia para simplificar a teoria. Os objetos físicos, pequenos e grandes, não são os únicos supostos. As forças são outro exemplo. E, de fato, nos dizem hoje em dia que é obsoleta a fronteira entre a energia e a matéria. Ainda mais, as entidades abstratas, substâncias da matemática, e, em última instância, classes e classes de classes e assim por diante, são outros supostos do mesmo espírito. Epistemologicamente, são mitos, com o mesmo embasamento dos objetos físicos e dos deuses, nem melhores nem piores, exceto por diferenças de grau, no grau em que favorecem nosso manuseio da experiência sensível. A álgebra global dos números racionais e irracionais é subdeterminada pela álgebra dos números racionais, mas é mais regular e conveniente. Inclui a álgebra dos números racionais como uma parte, né, entalhada ou dissimulada. A ciência total, ele diz, que seria a matemática, a ciência natural, a ciência humana, né, é, de modo similar, porém extremo, subdeterminada pela experiência, né? Então, eu não tenho como atingir cada proposição isoladamente. Como um todo, o holismo e a subdeterminação estão fortemente vinculadas, né? As extremidades dos sistemas devem ser ajustadas à experiência. O meu sistema, na sua extremidade, deve estar ajustado à experiência, né? Os enunciados de observação, o Quine chama de checkpoints, né? É o ponto em que a minha teoria tem que dar conta da experiência. Faço uma previsão ali, ela tem que funcionar bem, né? O restante, com todos os seus elaborados mitos e ficções, tem como objetivo a simplicidade das leis, né? Dar conta dessas leis empíricas da melhor maneira possível, né? Ajustá-las da melhor maneira possível. Então, nós temos, né, vários pontos, né, em que vai, então, distinguindo, né,
o empirismo de Quine e o empirismo tradicional. O passo que ainda falta, diz Quine, é o naturalismo. O texto dele também está na coleção aqui, chamada Epistemologia Naturalizada. O que seria esse último passo? Na etapa de evolução do empirismo, do desdobramento, do desenvolvimento do empirismo, qual seria o passo que está faltando ainda? O passo que está faltando, segundo Quine, é exatamente negar a existência de uma filosofia primeira. Não há uma filosofia primeira. Não há uma base a priori, uma base não experimental, fora da ciência, sobre a qual a ciência possa ser justificada ou reconstruída racionalmente. É a própria ciência que vai nos dizer, diz Quine, qual é a ontologia e qual é a epistemologia. O que é que existe, que é a ontologia. E como sabemos o que existe, que é a epistemologia. Como chegamos a saber isso? Ele diz, a ciência é a medida da ontologia e da epistemologia. A ciência é a medida do que há, a partir das teorias científicas, dos supostos dessas teorias científicas, é que nós caracterizamos o que existe no mundo, o que acreditamos que exista no mundo, pelas teorias, e da epistemologia, pela compreensão que passamos a ter pela ciência, do modo como chegamos a conhecer o que existe. Então, esse é um outro ponto que diz Quine, que seria esse avanço, no sentido de completar as etapas que o empirismo deveria ter até chegar à sua plena realização. Ele vai caracterizar 5 etapas importantes nessa história do empirismo. Ele tem papel importante nas 2 últimas, a Quine. Primeira etapa importante no avanço, no desenvolvimento do empirismo. Você passar das ideias para as palavras, a questão do empirismo, passar das ideias para as palavras. Falar acerca de expressões linguísticas, em vez de falar acerca de ideias. Esse psicologismo que estaria presente, você evita, passa a falar, será que uma palavra tem sentido ou não tem sentido? Será que essa palavra corresponde a algum dado sensível ou não corresponde a algum dado sensível? Então, o primeiro passo importante na direção do empirismo foi falar acerca de expressões linguísticas. O início desse chamado linguistic turn, falar acerca de expressões linguísticas em vez de falar acerca de ideias. Dizer que as palavras fazem sentido, por exemplo, somente quando podem ser definidas em termos de impressões sensoriais, dos sentidos e etc. Impressões dos sentidos e etc. Então, esse foi um passo importante no empirismo, a passagem das ideias para as palavras. Perguntar se as palavras fazem sentido, o discurso faz sentido, que contém essas palavras. Segundo ponto importante, segunda etapa importante no avanço do empirismo, passar dos termos para as sentenças. Então, no caso do empirismo lógico, esse critério, por exemplo, aqui, é um critério para sentenças. As sentenças agora é que tem sentido ou não tem sentido. Eu pergunto se uma sentença tem sentido ou não tem sentido. Não se um termo tem sentido, mas se uma sentença tem sentido. E a sentença, como diz o Wittgenstein, a sentença tem essa bipolaridade. Ela é verdadeira ou falsa? A sentença declarativa, verdadeira ou falsa. Então, o verificacionismo se aplica a sentenças. O que é confirmável é uma sentença. Então, o que nós comparamos com o mundo não é um termo e as suas impressões sensoriais, mas é uma sentença e certos estados de coisa do mundo, observáveis, que poderiam verificar, testar, confirmar ou não uma sentença. Então, o segundo ponto importante é a passagem, na análise do empirismo, dos termos tomados ao cavalo, por exemplo, no termo, para uma sentença. Então, é a sentença que o confronto com a experiência se dá com a sentença e não com o termo. Que, obviamente, a sentença possui termos, mas a unidade de significado é a sentença, não é o termo. O termo vai adquirir no contexto da sentença. Um outro passo importante agora, de Quine tem um papel também importante, esse terceiro ponto. A passagem das sentenças para um conjunto de sentenças, um sistema de sentenças, é o holismo. O confronto com a experiência não se dá cada sentença isoladamente, uma a uma, mas em bloco, em conjunto, como um corpo. Um sistema de sentenças é submetido à experiência. Esse é o holismo. Está em Dewey, estendido por Quine. Segundo ponto importante, então, no empirismo.
Não são termos nem sentenças, mas sistemas de sentenças que se confrontam com a experiência. Quarto ponto importante nesse avanço, ele vai chamar isso de monismo metodológico, no sentido de que há uma única forma de avaliar as proposições. Não cabe o analítico sintético, né? Em que umas são analíticas, não tem conteúdo empírico, né? Seguindo aqui o exemplo, né? E verdadeiras em virtude apenas do significado dos termos, e outras não, né? Tem conteúdo empírico, são sintéticas e devem ser avaliadas com base na experiência. Não. Todas elas, no interior do sistema, são avaliadas por razões empíricas e pragmáticas, né? Tem que dar conta do mundo empírico e tem que jogar um papel relevante no interior do sistema. Esse papel organizador dos enunciados analíticos é compartilhado pelas sentenças em geral, né? E o conteúdo empírico de Squire se distribui entre as sentenças, não é de uma sentença só. O conteúdo empírico se distribui entre essas sentenças, né? Então, não é nada de peculiar às sentenças sintéticas ter o conteúdo empírico. A avaliação empírica se dá no sistema como um todo, né? Então, essa seria a quarta tese importante, né? Chamado monismo metodológico, que se dá com o abandono, né, do analítico sintético, né, com a aceitação do holismo, como já vimos antes, né? O holismo também leva à rejeição do reducionismo, que não é cada proposição isoladamente.